Igreja do Senhor, eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Nós faremos a leitura de todo o capítulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Escute com atenção aquilo que a voz do teu Redentor diz à tua alma nesta manhã. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio Adramantino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sobre a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Cilícia. Achando ali o centurião, o navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade de fronte de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura da Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lauseia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilhão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio. E temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegamos à 14ª noite, sendo nós abatidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 brasas. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar um prumo, acharam 15 brasas. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da polpa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar,
a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que com mais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme. E alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a polpa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer, e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em taubas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Até aqui a palavra do nosso Deus, meus irmãos. Vamos mais uma vez à presença do nosso Deus em oração, rogando a sua bênção sobre esse momento de exposição de sua palavra. Ó Deus bendito, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós nos achegamos à Tua presença nesta manhã, nesse momento, onde a Tua lei foi lida para os nossos corações. Por isso, ó Pai, abençoa-nos, alimenta-nos, fortalece-nos, ó Deus, por meio da exposição da Tua palavra. Que Teu Espírito Santo venha ao nosso encontro, mortificando e confrontando, como também nos conduzindo a Cristo, a fim de sermos salvos. É isso que nós oramos ao Pai em Cristo. Amém. Amém. O que faz com que você persista, o que você continue, que você progrida na caminhada cristã, mesmo quando o choro tem sido o teu alimento diário? O que faz com que você continue na caminhada cristã, mesmo quando a dor, a solidão e a saudade são os teus companheiros fiéis? O que você faz, para onde você olha, e o que consola o teu coração a permanecer inabalável na caminhada cristã? Sabe, meus irmãos, essa é uma pergunta urgente que todos nós precisamos fazer aos nossos próprios corações. Porque uma hora ou outra, do menor ao maior que se encontra aqui nesta manhã, todos nós lidaremos com o sofrimento. E a pergunta que irá surgir no meio da tua aflição é: o que você faz, para onde você olha e o que consola o teu coração a permanecer na caminhada cristã? No entanto, a resposta a essa pergunta, ela é simples e direta quando nossos olhos são conduzidos às Sagradas Escrituras. Nós não devemos ser guiados pelas circunstâncias que passamos em nossa caminhada, nem pelos ventos que sopram nas tempestades da nossa vida. Mas nós devemos ter os nossos olhos, o nosso coração e a nossa mente conduzidos àquilo que Cristo revelou em sua palavra. Nossos olhos e nossos corações devem ser conduzidos às promessas que Cristo nos garante por meio da sua morte e ressurreição. Porque se assim não for, meus irmãos, se os nossos olhos não se voltarem para as promessas de Cristo, mas sim para as circunstâncias e tempestades da nossa vida, tenha por certo que tais aflições e tempestades irão levá-lo ao desânimo e até mesmo a desistir da caminhada. E por causa disso, quando os nossos olhos não estão voltados para as promessas de Cristo, mas sim para as circunstâncias da nossa vida, nós jamais poderemos entender a boa e perfeita vontade de Deus
sobre as nossas vidas. É por isso que o cristão, não por suas forças, nem por sua capacidade, como os filósofos de nossos séculos afirmam, que nós devemos olhar para dentro de nós a fim de achar as respostas para as nossas aflições, não dessa forma, mas olhando para Cristo, olhando para o amor pactual, como nós cantamos nessa manhã. Nós não olhamos para a circunstância, mas para o seu amor. E por causa do seu amor é que nós progredimos e continuamos na caminhada. É que nós progredimos e continuamos na caminhada. Se toda a Escritura for a festa da alma, como afirmava Ambrósio, Atos, capítulo 27, é um prato nessa festa e que com a sua doce e variedade pode alimentar, animar e refrescar o coração dos eleitos de Deus. E por que nós podemos ter essa certeza de que o capítulo 27 do livro de Atos, o penúltimo capítulo do livro de Atos, serve como esse prato que alimenta e revigora as nossas almas? Porque nós já estamos caminhando para o fim desse livro e nos é narrado a penúltima aflição que o apóstolo Paulo irá sofrer, o naufrágio. E o que esse texto nos ensina, meus irmãos, como nós lemos esta manhã, é como o cristão deve reagir, como ele deve se portar diante das aflições da sua vida, como o cristão deve reagir e se portar diante das aflições da sua vida. A primeira coisa, então, para nós vermos nessa manhã, é que o cristão, diante das aflições, diante das tempestades de sua vida, ele deve se submeter à vontade de Deus. Acompanhe comigo novamente a partir do verso 1. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio Adramantino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Note como que a narrativa ela está sendo construída e sendo pautada agora, já no finalzinho desse livro, meus irmãos. O apóstolo Paulo, nos capítulos anteriores, ele passou por uma série de tribunais que tinha como uma finalidade tirar injustamente a sua própria vida. Mas agora, no capítulo 27, após ele apelar para César, ele é levado juntamente com alguns prisioneiros. E como nos é descrito por um homem chamado Júlio, um centurião da corte. Então perceba como que a narrativa ela está sendo elaborada, como ela está sendo construída. O apóstolo Paulo apela para César, ele é levado juntamente com alguns prisioneiros por aqueles homens que iria levá-lo para a morte. E agora Lucas, que já se inclui nessa narrativa, faz a menção desse homem, Júlio, um membro da corte imperial. Como eu afirmei, o apóstolo Paulo estava a caminho de Roma pelas mãos daqueles que tinham o objetivo de entregá-lo à morte. Mas no verso 3, Lucas então afirma: no dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Notem, meus irmãos, como que a providência do Senhor tem conduzido os passos do apóstolo Paulo, ao ponto de usar um ímpio para tratá-lo com humanidade, a fim de que ele pudesse visitar alguns amigos e obter assistência. Isso me faz lembrar das palavras de Salomão em Eclesiastes, onde nós vimos durante ano passado, por um longo tempo, a exposição desse livro nas reuniões de oração, onde ele afirma no capítulo 3 que o Senhor dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele a quem o Senhor agrada. Note como que a providência do Senhor está cooperando e conduzindo os passos do apóstolo Paulo, ao ponto de usar até mesmo um ímpio para tratá-lo com humanidade, a fim de ter, nos momentos finais da sua vida, companheiros, como também assistência. O sofrimento, muitas vezes, meus irmãos, é uma garantia que nós temos em nossa jornada, que nós temos em nossa caminhada. Mas, apesar disso, o Senhor nos dá a graça de desfrutarmos, em nossa peregrinação, tempos de bonança. Então, o amor pactual do Senhor é tão fiel, é tão grande, ao ponto de que Ele usará quem quer que seja para alcançar o propósito de abençoar e conduzir os seus eleitos em sua jornada.
Somente quando nós entendermos essa verdade, somente quando esta verdade que emana do Evangelho encontrar raízes em nossos corações, os nossos olhos poderão ser conduzidos para Romanos capítulo 8 e entender de corpo e alma as palavras do apóstolo Paulo, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito, inclusive as coisas más. Inclusive as coisas más. Como o puritano Thomas Watson, ele afirma no livro que nós também estudamos na reunião de oração, ele diz: não me entenda mal. Não quero dizer que o mal, por sua própria natureza, seja algo bom. Na verdade, não é. Porque o mal é fruto da queda, da maldição. Mas, embora sejam naturalmente más, a mão sábia e dominante de Deus dispõe e santifica-as de tal maneira que para os crentes tornam-se boas, como um relógio. Como um relógio, onde os ponteiros parecem se mover contrários, mas estão funcionando para o seu bom funcionamento. E quando observado com cautela, nós percebemos que está justamente ajustado. De semelhante modo, as coisas que parecem serem cruzes e aflições para os piedosos, pela maravilhosa providência de Deus, passa a cooperar para o seu bem. Essa é a grande certeza que a Igreja de Cristo tem em sua peregrinação. Ainda que como um barco venhamos a ser agitados pela tempestade e pela aflição da nossa vida, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se lancem ao mar, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Ainda que os homens sanguinários, como nós temos visto ultimamente, ainda que os homens sanguinários se levantem contra a igreja de Cristo, ainda que as nossas aflições nos cerquem, há um rio. E esse rio ele não foi ferido pela vara de Arão e tornou-se sangue. Mas há um rio que foi ferido pelo sangue de Cristo. Há um rio que foi ferido pelo sangue de Cristo. E esse rio não apenas alegra a morada, a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo, mas alegra o coração de sua noiva. Porque este rio que está manchado pelo sangue de Cristo desemboca na cruz do Calvário. E nos dá a garantia e nos dá a promessa de que, ainda que venhamos a perder bens, prazeres, família, ainda que a morte enfim chegue, com Ele nós reinaremos. Com Ele nós reinaremos. Essa é a grande garantia, meus irmãos, que o Evangelho nos dá por meio da morte de Cristo Jesus. Então, a narrativa ela progride, ela continua. Então, se você acompanhar comigo novamente a partir do verso 6, veja o que nos é dito. Achando ali o centurião, navio de Alexandria, que estava na partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade defronte de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sobre a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. E depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passando o tempo do dia de jejum, admoestava aos Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Lucas agora nos mostra que a ida a Roma, ela não seria tranquila como alguns imaginavam. Desde o verso 8, como nós já vimos, nos é mostrado que a viagem era penosa e arriscada, ao ponto do verso 10, nos mostrar que o apóstolo Paulo diz: Senhores, vocês não devem partir. A viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Notem que o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no verso 10 será justamente o fundamento, será justamente a base do que ele diz no verso 21, quando ele vai exortar aqueles homens. O centurião preferiu dar mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao apóstolo Paulo. Paulo falou pela primeira vez, mas eles rejeitaram. Eles preferiram dar crédito à visão
e a compreensão de que aqueles homens tinham sobre a viagem. Após aqueles homens, agora mais adiante, se encontrarem em perigo, eles passam a dar crédito ao apóstolo Paulo. No primeiro momento eles não ouviram, e agora estando em perigo, eles buscam ouvir a voz do apóstolo Paulo. Percebam, meus irmãos, que essa é muitas vezes a questão da nossa vida. Preferimos dar crédito ao que o mundo tem a nos dizer, preferimos dar crédito às vãs filosofias do nosso século do que à voz do Senhor em sua palavra. Aqueles que procedem dessa forma, sendo guiados pelos seus próprios pensamentos, pelos seus próprios desejos, têm como garantia a sua própria ruína. Várias são as vozes da nossa sociedade que nos cercam e nos incitam a crer e tomar decisões erradas, decisões essas que estão aquém da palavra do nosso Deus. Diariamente, os valores da sociedade caída estão sendo expostos diante de nós. E daí você olha para a educação, por exemplo, e vê uma educação totalmente humanista, voltada e centrada no homem, onde o homem é o centro de todas as coisas, e se há algum mal, esse mal não habita nele, mas na sociedade que o corrompe. Daí você olha para a doutrina ou ensinamento do feminismo, ensinamento diabólico e satânico, que tem permeado e tem entrado sorrateiramente na igreja do Senhor. Daí você percebe alguns crentes dizendo que as mulheres não irão se submeter aos seus maridos, ou os seus maridos não irão se sacrificar por sua esposa. Você percebe o pensamento de alguns dizendo que filho é uma maldição. Vocês percebem alguns afirmando de que constituir família é algo irracional nos séculos atuais. E aos poucos a Igreja de Cristo vai dando ouvido e vai dando crédito ao que o mundo tem a dizer, e não aquilo que Cristo revela em sua palavra. Tudo isso porque nós não queremos ter a atenção do nosso umbigo diminuída para se preocupar com alguém. Porque nós não queremos que a nossa carreira vá de ralo abaixo, porque nós não queremos dedicar integralmente a uma criança. Tudo isso porque nós damos crédito ao mundo. E a pergunta que surge é: a quem você está ouvindo? A quem você está ouvindo? Enquanto alguns afirmam que ter filho é uma maldição, outros, ao olharem para o seu passado com lágrimas, dizem: se eu pudesse voltar no tempo, eu teria mais filhos. Talvez você pense que ter filho ou casar-se é apenas uma opção que cada um deve tomar, e não um mandamento de deixe o homem pai e mãe, torne-se uma só carne e constitua uma família. Talvez você pense que ter filhos não seja uma consequência natural do casamento, porque você prefere dar crédito ao que o mundo tem a dizer do que a Cristo diz à sua igreja por meio de sua palavra. Como isso é facilmente aplicado aos nossos corações, meus irmãos. Dominicalmente nós ouvimos a pregação do Evangelho. Dominicalmente nós ouvimos a exposição que é realizada nas EBDs, onde a doutrina ela é exposta aos nossos corações de forma mais detalhada. Mas muitas vezes preferimos ouvir as vozes do nosso próprio coração do que a voz de Cristo. É por isso que a consciência pesa. É por isso que o arrependimento bate. E dizemos: eu fui um tolo. Como eu deveria ter dado ouvidos à voz do meu Redentor, e não à voz do meu próprio coração. E não à voz do meu próprio coração. A narrativa continua, meus irmãos. E agora, o apóstolo Paulo, que naquele momento parecia tranquilo juntamente com aqueles homens, o ápice da narrativa lá vai crescendo. Eles agora são expostos diante de uma tempestade, diante de um tufão. Eles se encontram agora em perigos. E perceba como que a narrativa, esses detalhes que Lucas nos expõe, fazem toda a diferença para nós compreendermos o texto. Perceba que aquele homem não deu crédito ao apóstolo Paulo, mas no momento da tempestade nos é dito que eles tentaram fazer de tudo para manter o barco sob controle. Mas a tempestade era tamanha, era tão grande, que eles então saltaram e deixaram ser guiados. Perceba que o Senhor estava tratando com aqueles homens. Aqueles homens pensaram que tinham controle sobre as suas vidas, mas o Senhor, por meio de uma tempestade, mostra que eles nada podem fazer sem o Senhor. Mas apesar disso, apesar daquela decisão tomada
a parte do conselho do apóstolo Paulo, o Senhor age com misericórdia. E talvez você pegue esse princípio para dizer, eu posso sim agora permanecer em meus pecados, eu posso sim agora permanecer tomando decisões equivocadas. Mas esse não é o princípio que a Sagrada Escritura nos ensina. É que apesar das nossas decisões, apesar das nossas falhas, o Senhor age com misericórdia, o Senhor age com graça. Ao ponto então de nos dizer, se você acompanhar comigo novamente, a partir do verso 21, onde o apóstolo Paulo, diante daquela tempestade, ele diz: havendo todos estando muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Perceba que o apóstolo Paulo, diante daquela aflição, diante daquela tempestade, ele se levanta como um ministro, como um portador do Evangelho, e proclama o Evangelho dizendo: não temas. O Senhor revelou a sua vontade, e eu que o sirvo confio de que Ele fará suceder conforme Ele me revelou. Perceba como que o apóstolo Paulo ele submeteu a sua vida, ele submeteu o seu coração e a sua consciência à vontade de Deus. Ele poderia, à semelhança daqueles homens, perder a esperança de vida, mas ele então submete a sua vontade. Então ele submete a sua vida à vontade de Deus. Essa era a primeira coisa para nós vermos nessa manhã, meus irmãos. Que diante das nossas aflições, o Senhor nos chama nessa manhã a nos submetermos à sua vontade. Muitas vezes nós não sabemos o motivo de determinada perda, o motivo de determinada dor, mas nós podemos ter por certo que aquilo que Ele revela em sua palavra irá suceder, irá acontecer. Veja comigo então a partir agora do verso 33, aquilo que o Senhor nos ensina em segundo lugar nessa manhã. Que primeiro nós então submetemos a nossa vida ao Senhor, e em segundo lugar nós confiamos na sua providência, nós confiamos em sua vontade. Veja o que nos é dito a partir do verso 33. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que esperando estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Aqueles homens entraram em desespero, até mesmo como é dito no verso 30, que alguns tentaram ir de bote para a praia. Mas agora aqui o apóstolo Paulo, após submeter a sua vida à vontade de Deus, ele demonstra confiança ao ponto de dizer a sua alma e a alma daqueles homens que nenhum fio de cabelo irá se perder. Perceba que essa é uma consequência natural. O fruto de alguém que entende e que submete a sua vida à vontade de Deus é a confiança. E o fruto da confiança é a obediência. Ele poderia ter se desesperado como aqueles homens, mas ele então confiou e descansou e obedeceu à vontade de Deus. O nosso sofrimento, meus irmãos, nós precisamos entender isso. Será em vão se nós não olharmos para aquilo que Cristo está fazendo em nosso coração. Se não entendermos que o Senhor está formando Cristo em nossas almas. O apóstolo Paulo só pode permanecer confiante, tranquilo, porque a sua alma e o seu coração submeteram à vontade de Deus. A prova deste fato é que ele tranquilizou aqueles homens, dizendo: eu tenho que testemunhar a Cristo em Roma e nenhum mal nos acontecerá. Note que eu primeiro eu submeto a minha vida à vontade de Deus. E então confio na sua providência. E o fruto da confiança é a obediência. Os puritanos diziam que as ovelhas de Cristo têm duas marcas. Uma na orelha e uma nos pés. Na orelha porque elas ouvem a minha voz e obedecem às minhas ordenanças. E outra nos pés porque elas me seguem. Elas me obedecem. Deus só será glorificado em nosso sofrimento se submetermos as nossas vidas a Ele e confiarmos em sua providência.
Como esse texto, meus irmãos, vem ao nosso encontro e confronta de diversas formas. Por isso nós lemos nessa manhã aquilo que o salmista nos diz: no dia da aflição, invoque o meu nome e eu glorificarei. Mas como o pastor disse, quantas vezes na nossa aflição nós recorremos a qualquer outra coisa que não seja Cristo e as suas promessas. O Senhor nos chama nessa manhã a confiarmos plenamente e submetermos as nossas vidas ao seu senhorio, a fim dele ser glorificado em nós e a fim de sermos salvos. Perceba que esse é o grande consolo da Igreja de Cristo, meus irmãos. Em meio à nossa aflição, nós podemos ter por certo de que o nosso Redentor, Ele irá nos salvar, irá como um noivo atavia a sua noiva, Ele irá fazer a mesma coisa conosco até a sua vinda. Mas ao mesmo tempo, eu tenho que dizer ao teu coração, você que ainda não reconhece a Cristo como sendo o teu Salvador. Talvez a semelhança, se você olhar para a tua Bíblia, a semelhança daqueles homens que nos é dito no verso 30, procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, no pretexto que estavam para largar as âncoras da proa. Talvez você seja esse, que no meio da tempestade busque ir pelos teus métodos, pela tua justiça. Você talvez negue a Cristo porque talvez você se confie no teu próprio bote. Mas sabe de uma coisa, você que rejeita Cristo ainda e não ouve a sua voz, quando a tempestade vir, quando os ventos soprarem, tenha por certo de que o teu bote, a tua justiça própria, irá sucumbir. E a Igreja de Cristo, aqueles que reconhecem a Cristo como seu Salvador, como nos é dito no último verso, chegarão à terra firme. Você ficará à deriva, porque você não está sobre e debaixo daquele que tem o agrado de Deus, Jesus Cristo. Você se apoia em sua justiça. Em tua aflição você busca apaziguar a tua consciência por meio dos teus próprios méritos, mas não recorrendo a Cristo. Por isso, volte-se para Cristo. Ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração. Volte-se para Cristo, a fim de que você seja salvo em Cristo Jesus. Amém.